Tá certo. Outra pergunta bastante interessante aqui também. Será que a democracia é o modelo ideal, hoje tendo em vista que nem sempre é justa? Né? Exemplo, a voz de 100 pobres é inferior à de um rico. Existe democracia? Olha, eu acho, assim, para a gente pensar a democracia, né, a gente não pode usar uma concepção matemática de democracia. Tá? Um tempo atrás, quando se estava discutindo, por exemplo, maioridade penal, né, um dos argumentos, o Malafaia usou esse argumento, o Feliciano usou esse argumento, o Bolsonaro, todos eles falaram, mas a população inteira do Brasil, 90%, quer a redução da maioridade penal, né? E a democracia é a vontade da maioria, né? Não, assim, olha, isso é uma concepção assim, equivocada do que é democracia. As democracias ocidentais, laicas, modernas, elas se constroem a partir da Revolução Francesa em uma direção bastante clara. Tá? O regime democrático não é o regime no qual a maioria comanda. A eleição na qual a maioria elege os seus representantes é um aspecto particular dentro dos regimes democráticos. Os regimes democráticos são regimes construídos pela conquista de direitos e fundamentados sobre a concordância acerca de certos princípios básicos, princípios que basicamente correspondem àqueles que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. Né? Quais são os princípios que regem a democracia? Então, por exemplo, o princípio de que os direitos devem ser progressivamente estendidos. O princípio de que aqueles que estão excluídos da sociedade, das práticas políticas, da vida econômica, devem ser incluídos. Isso significa, então, que os regimes democráticos são aqueles regimes que tomam medidas ativas, positivas, para produzir esses resultados. Tá certo? Democracia não é simplesmente o governo da maioria. Né? E o fato é que as democracias estão em crise. As democracias estão em crise porque as democracias representativas não são capazes de dar respostas suficientemente rápidas às demandas da população e também porque elas têm falhado nos últimos anos em implementar essa promessa de acesso a direitos para uma camada, para a maior parte da população. Existem camadas que estão excluídas disso. Tá? Então, a democracia ela não falha simplesmente porque certas pessoas têm mais ou menos poder dentro dela. Isso é uma coisa que não cabe ao sistema político corrigir. E vejam só, a vantagem da democracia representativa é que justamente na democracia representativa o voto de um pobre vale tanto quanto o voto do Bill Gates ou do... Quem é o milionário hoje no Brasil? Do Ike Batista. Não, o Ike Batista já não é mais, não sei. Do Lehman, né, do João Paulo Lehmann, o dono da Ambev lá. Tá? Então, assim, a gente não pode pensar a democracia como simplesmente um regime da maioria. Justamente, mais uma vez, John Stuart Mill, tá, no Da Liberdade, mostra que uma sociedade sã é aquela que consegue evitar a tirania da maioria. É aquela na qual grupos minoritários são representados e convivem em harmonia sem jamais serem esmagados e tolhidos do jogo político pelos outros grupos. O regime democrático é aquele no qual evangélicos, bolsonaristas, comunistas, LGBTs e, enfim, corintianos e palmeirenses podem conviver, cada um com os seus valores, sem serem por demais perturbados pelos outros. Como a gente faz isso? É claro que é difícil. Como tem problemas de democracia? Tem. O Platão aponta isso, por exemplo, lá no Mito da Nave do Estado, no livro 6 da República, 2.500 anos atrás. Né? Mas eu não vejo nenhum jogo melhor a ser jogado do que a democracia. As alternativas que a gente conhece da democracia são todas inaceitáveis, né? Que são governos autoritários, governos totalitários e assim por diante.